Vamos falar de Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nos inspira a cada dia, né, com os exemplos que Ele deixou para todos nós, e às vezes despertando coisas que a gente nem para pensar, ou que a gente não reflete, se não tivermos essa concentração, essa dedicação, né, em querermos realmente buscar essas conexões. A gente estava falando hoje aqui na aula antes, né, a respeito das forças radiantes e o quanto que a gente busca as conexões que nos elevam através da dedicação, do esforço, ou aquelas em que já vibramos normalmente frente às experiências que colhemos através de tantas vidas, né, de tantas vezes que já viemos a esse planeta. Acho que ficou muito alto aqui. Quer que diminua ali? Alô? Melhorou? Tá bom agora? Então tá bom. Não. Não, agora. Quer que tire esse daqui? Essa terra aí. Agora ficou melhor? Ok. Tá bom. Deus sempre nos enviou mensageiros, né? Podemos chamar espíritos elevados, né? Anjos, durante toda a nossa vida. O mais antigo, talvez, a gente pode se remeter a Krishna. Mais ou menos, Krishna foi mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo. Só que cada espírito desse veio conforme a idade da evolução consciencial que tínhamos à época. É claro que o homem hoje não é o mesmo de 3.000 anos antes de Cristo. A gente também evolui, né? Mas somos nós mesmos, os espíritos que talvez habitássemos aqui a Terra naquele período, né? E tivemos então o contato das informações que Krishna nos trouxe, porque ele já falava já na reencarnação do espírito desde aquela época. E vocês aí no fundo estão me ouvindo ainda ou não? Depois de Krishna, nós tivemos então Moisés, né? E Moisés trouxe aquelas regras daquele período, onde aquela época, então, a nossa consciência estava alinhada àquelas condições, né? Onde você deveria praticar o bem, se não o praticasse, seria punido pelas leis humanas, não pelas leis divinas. E escreveu, então, os 10 mandamentos na pedra. Jesus, quando veio, disse que não veio alterar nenhuma lei daquelas que já estavam escritas na pedra. Mas veja, a idade da consciência humana daquele período era da pedra. Tem uma passagem que Pedro estava junto com Jesus e Tiago, e eles então subiram ao monte, e ali apareceu para eles Elias e apareceu Moisés. E Pedro, naquela empolgação dele, né, logo falou assim: mestre, vamos pegar uma pedra para escrever agora o que a gente tem que escrever. E Jesus falou para Pedro: calma, nós não vamos escrever nada dessa vez na pedra. Porque eu vim para transformar o homem dentro do coração de cada um, no íntimo de cada um. Eu vim trazer novos conceitos de amor. E aí, então, que Jesus sumiu de novo, né? Foi aí que Jesus, então, ensinou talvez o maior mandamento de todos eles, que amássemos aos outros assim como ele nos amou. Não tem escala maior que essa, não é verdade? Mas que espírito de luz é esse que veio para nos auxiliar na nossa caminhada? É necessário que a gente reflita um pouco, porque esse espírito, ele governa o nosso planeta.
Alô? Alô? Agora ficou sem o telefone. Sem aqui. Bem, eu vou tentar falar mais alto e vamos ver como é que vai ficando aqui. Oi. Deixa aqui. Voltou? Aponte o microfone direto para a sua boca, porque ele recebe a... Acho que nós estamos bem. Vamos lá. Isso. Nós estamos falando de Jesus, né? Esse espírito governa o planeta que habitamos há 4 bilhões de anos. Vocês já pararam para pensar nisso? Há 4 bilhões de anos, Jesus, quando veio à Terra, já era o governador desse planeta. Ele não só auxiliou em criar a morada em que habitamos, fazendo, quando você lê, né, a Caminho da Luz, tem a descrição, inclusive, da formação da Lua e da necessidade da Lua. Mas absolutamente tudo nesse planeta, desde a agregação da matéria, formação da atmosfera em que respiramos, criando as condições perfeitas para o corpo humano, que nós espíritos habitamos temporariamente, frente à necessidade que temos de aqui colher as experiências que nos elevam, que nos educam para a vida eterna. Então esse espírito dessa magnitude, dessa capacidade intelectual, desse controle das forças que o cercavam, veio aqui, habitou um corpo humano e veio nos deixar os exemplos de vida, para que toda vez que a gente estivesse talvez num caminhar onde você está um pouco desiludido, ou que a vida está muito difícil, onde você às vezes tem as dores de sondando, seja elas de uma doença, seja elas da perda, que a gente tivesse esse rumo e essa direção dos exemplos de vida que ele nos deixou. A superioridade de Jesus com relação aos homens não resultava das qualidades particulares daquele ser, mas sim do espírito que habitou aquele corpo. E está lá no item 2 da Gênesis, que Jesus, na verdade, era médium de Deus, segundo a definição dada por um espírito. Porque todos nós aqui na Terra somos médiuns. 24/24. Constantemente nas nossas vidas somos influenciados pelas vibrações que nos conectamos, ou se estamos aqui em missão, com vibrações superiores. Mas Jesus não tinha ninguém ali enviar as intuições, os pensamentos. Era ele mesmo e a conexão com Deus. Durante toda a nossa vida, nós fomos auxiliados. Mas me parece que há 2000 anos atrás, a própria humanidade atingiu já um certo nível de evolução, onde já tínhamos a capacidade de absorver as histórias, as mensagens que esse espírito dessa envergadura veio nos trazer. André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 26, Jesus e Mediunidade, nos descreve da seguinte maneira a respeito de Jesus. Ele veio libertar nas profundezas da nossa alma o entendimento da vida eterna, despertando as energias de maneira a harmonizá-las com a sinfonia do bem. Jesus veio despertar dentro de cada um de nós a semente de Deus que vive dentro de no íntimo da sua alma, mas que está adormecida. Ficou sem voz aqui? Tá bom, posso continuar? Assim vocês estão me ouvindo, né? Então tá bom. A gente fica em mais silêncio. Essa semente que está adormecida dentro de cada ser.
e que cabe a cada um aqui encontrá-la e irradiá-la de luz. E esse esforço individual, ele é particular, ninguém pode fazer por você. Despertar em Cristo é algo que cada um de nós tem que caminhar. Mas quando você consegue despertar essa luz e ela começa a brilhar um pouco, parece que a vida flui de uma maneira diferente. Ela flui da maneira como Jesus ensinou aos apóstolos, com muito mais alegria. Da maneira como ele falou para Bartolomeu, com bom ânimo, frente às dificuldades e às durezas do nosso caminhar. Porque a gente só aprende a fazer as escolhas certas através do maior presente de Deus, que é o nosso livre-arbítrio. A gente só aprende a fazer o bom uso dele. Às vezes experimentando o bem e o mal. Toda vez que a gente passa a se repetir muito no mal, encontramos adiante a dor. É como que um remédio, um termômetro que nos diz, olha, você está no caminho errado. E é por isso que a dor veio lhe abraçar. E aí então cabe para que a gente possa então buscar a felicidade eterna, buscar os caminhos cada vez mais do bem. Cada vez mais os caminhos que nos levam à alegria e à felicidade. Porque se fomos criados por Deus, temos Deus dentro de cada um de nós. Nós fomos criados então para o bem. Mas graças a Deus, depende de cada um crescer e evoluir para esse fim. Não acontece se você simplesmente ficar em casa ou simplesmente passar por essa ou tantas outras vidas dizendo que eu vim aqui à Terra a passeio. Se você veio à Terra a passeio, ou se você veio aqui achando que só vai viver e deixar que a vida lhe leve, você vai acabar se encontrando numa posição onde você está estanque, onde você está paralisado. E no universo de Deus ninguém fica paralisado. Porque se você não quer adiantar, ou se você não quer caminhar, existe uma lei divina, que é a lei de progresso. E a dor então vai lhe atingir, para que você possa voltar a caminhar. Como é que a gente pode começar a despertar para a vida? Como é que a gente pode começar a colocar a luz nessa semente de Deus? E nesse sentido, o Espiritismo é fantástico, porque ele traz compreensão, ele traz reflexão às questões principais da vida. Quem nós somos? Sem você saber quem você é, você não sabe nem que direção tomar, não é verdade? Mas Jesus, há 2000 anos atrás, nos disse quem somos. O Espírito da Verdade, há cento e poucos anos atrás, veio a corrigir a desinformação do homem e a tudo aquilo que a gente alterou com relação à época do Cristo. Logo no começo do Livro dos Espíritos, se você for ler, você vai aprender que nós todos somos espíritos imortais. Todos nós fomos criados simples e ignorantes. E devemos agora empreender o nosso caminhar através do nosso esforço, se queremos ir a algum lugar. Quando a gente compreende que todos nós somos criados simples e ignorantes, passa a fazer um pouco mais de sentido o perdão, que a gente vai falar a respeito dele um pouco mais adiante. Passa a fazer um pouco mais de sentido a necessidade de olharmos uns para os outros e entendermos que somos todos iguais. Que as verdades de cada um
depende do momento da sua consciência, que ao longo da caminhada pode evoluir e se modificar. E que é necessário a gente aprender com isso e a passar a respeitar uns aos outros. Respeitar as diferentes opiniões, as diferentes colocações, as diferentes verdades. Porque fomos todos criados simples e ignorantes. E Deus tem a paciência de nos esperar e aguardar o nosso momento. Por que nós não temos com relação àquele que está ao nosso lado? Para onde vamos? Nós vamos nesse caminhar gradativo e lento, frente aos nossos parâmetros, frente ao mundo tecnológico que a gente vive hoje, onde você clica alguma coisa e a resposta já está ali pronta. A gente vai caminhando com muito esforço e com muita dedicação, aprendendo cada vez mais a reconhecer o que é errado, através das vivências que nos machucaram, através dos outros que num contato íntimo nos feriram. O espírito passa a aprender o que é certo e o que é errado. E porque todos nós viemos de Deus, queremos sempre praticar o bem, a gente não quer fazer aquilo que não foi bom para nós mesmos, não é verdade? E aí, cada vez mais, passamos a nos esforçar, a querer, a praticar o bem. E a deixar simplesmente a maldade de lado. E onde está a felicidade? Jesus deixou bem claro que a felicidade está no reino dos céus. E a doutrina espírita nos trouxe o conhecimento que existem diversos mundos a serem habitados. Mundos primitivos, mundos de provas e expiações, que é o mundo que a Terra se encontra, mundos de regeneração, e assim por diante até a gente alcançar os mundos divinos, ou angélicos, onde sim a felicidade se encontra lá. Mas não somos robôs. Nós não vamos atingir esses mundos angélicos simplesmente por estar aqui, vivendo. A gente vai atingir essa condição através da dedicação e do esforço, da disciplina e disciplina que Emmanuel falou para Chico, do exercício da sua vontade, que é o gerente da mente, que comanda todas as outras áreas, do reconhecimento do que é certo e errado, e do livre-arbítrio, do uso constante do livre-arbítrio, procurando cada vez mais acertar. E aí sim a gente vai caminhar então para esses mundos celestes ou divinos. Na passagem da tempestade, Jesus chamou todos os apóstolos ao fim do dia e falou para eles: vamos entrar nesse barco aqui, vamos cruzar esse lago, eu quero ir para a cidade que está do outro lado. Mas todos eram pescadores. Todos conheciam a região, conheciam os ventos e conheciam as tempestades. Eu sou de São Paulo e eu me lembro, na região do litoral paulista, numa certa época do ano, você tinha uma condição do vento nordeste, que era um vento muito forte e que num dia de sol claro,
esse vento adentrava e se você estivesse no mar, a coisa ia ficar complicada, porque era um vento realmente de mais de 30 milhas por hora, 40 milhas. E quando você estuda um pouco a região do Lago de Genezaré, você tem um vento similar a esse, onde em determinada época do ano, ela acontece entre setembro e outubro e depois acontece de novo em março e abril, onde quando o vento está soprando de leste, à direita, né, na região, na verdade, oeste do lago, você tem montanhas muito altas. Então você, na verdade, o vento soprando de leste acaba criando uma situação atmosférica onde o ar quente que está sendo soprado encontra com o ar frio, acumula e de repente esse vento desce da montanha de forma muito violenta. Todos os pescadores tinham conhecimento disso e ninguém queria entrar no barco. Logo de cara já começou as discussões, né? Ele falou assim, mas mestre, agora à noite, mas tá na cara que vai ter o vento aqui, o senhor quer que a gente entre nesse barco? E Jesus falou, nós vamos, eu quero atravessar e eu quero estar do outro lado na manhã seguinte. Então todos ali um pouco não satisfeitos, entraram no barco. Receosos. E a primeira coisa que Jesus fez foi pegar um travesseiro, se acomodar e dormir. Logo que o mestre adormeceu, começou então a discussão entre eles. Judas logo de cara falou, mas isso daqui não será uma temeridade, essa viagem? Todo mundo sabe das condições, hoje não era dia de sair ao lago. João, sempre João, confiemos, afinal não estamos com Jesus. Pedro, mais prático, vamos remar, quem sabe a gente chega lá do outro lado e esse assunto se resolve. Quando a tempestade chegou, Jesus dormia. Ou seriam talvez os discípulos que ainda dormiam e não estavam despertos para a sua fé. Para o reconhecimento de quem é que estava com eles. Para talvez as soluções dos medos, das angústias, das dores, das perdas. Estava ali do lado deles, dormindo. E Amélia Rodrigues, de maneira brilhante, no livro Luz do Mundo, no capítulo 6, chamado Ele Dormia, diz assim, recordando a tempestade do mar da Galileia, merece que examinemos o mar da nossa alma e a tormenta das paixões que nos açoitam com frequência inesperada, intempestivamente, enquanto o Cristo que deveríamos trazer internamente jaz adormecido, sem que as nossas ações o despertem. Jesus veio ao mundo para nos despertar das nossas potencialidades, das nossas capacidades. E ele disse, vós sois capazes de fazer tudo o que eu faço, e muito mais. Nós todos aqui na Terra somos capazes de fazermos tudo o que ele faz, e muito mais. Mas o caminho até lá ainda depende do esforço e da vontade de cada um. Mas esse é o primeiro passo. Despertar para Cristo. E o segundo, talvez, seja de que ele nasça dentro dos vossos corações, de cada um de nós. Certa vez, em Jerusalém, junto de Jesus estava André, Tiago e Nicodemos. Nicodemos era um fariseu notável e queria muito conversar com Jesus. Se era fariseu, era porque tinha conhecimento de todas as leis. Era um homem estudado, dentro das leis de Moisés, esclarecido. E ainda assim tinha muitas dúvidas. Nicodemos começou conversando com o mestre da seguinte maneira:
Mestre, quais recursos deverei lançar mão para conhecer o reino de Deus? Veja, aquele senhor, com aquela posição notável, estava perguntando para Jesus, olha, eu abro mão das coisas que eu tenho. Quais coisas eu preciso realmente abrir mão para conhecer esse reino que você está anunciando? E Jesus disse para ele, Nicodemos, ninguém conhecerá o reino do céu sem nascer de novo. Aquele senhor, tão instruído, logo ficou confuso. Mas como um homem pode nascer de novo? Em verdade, Nicodemos, eu te digo ser indispensável que o homem nasça e renasça para conhecer plenamente a luz do reino. Sem nascer de novo, não se pode alcançar a paz, que é o reino de Deus. É necessário nascer e renascer. Porque é só assim. Porque só assim a gente vai poder alcançar atitudes mais elevadas, compreensão a respeito do próximo. É só aqui na Terra, com os desafios que temos, com a necessidade de você ter um teto, de comer, de trabalhar. E é por isso que o trabalho é uma lei de Deus. Porque é nesses contatos onde a gente realmente se desafia. Se desafia a crescer na nossa moralidade. Se desafia a aceitar a verdade do chefe. Ou do subalterno, ou daquele que está no mesmo, fazendo as mesmas coisas que você. E não é difícil. Quantas vezes a gente acorda para trabalhar e não é o cansaço físico, mas é o mental. É o mental de que com quem você tem que dialogar, quais as reuniões você tem naquele dia, quantos sapos talvez você tenha que engolir, quantos desafios que nos elevam moralmente a outros patamares de vida. Mais adiante, todos os discípulos juntaram-se em volta de Jesus e falaram, mestre, que história é essa de renascer, né? Não era só o Nicodemos que não tinha entendido aquilo. Todos eles. Jesus então deu o exemplo da poda da árvore. As árvores não renascem depois de podadas? Disse ele aos discípulos. Com respeito aos homens, o processo é diferente. Mas o espírito de renovação é o mesmo. O corpo é somente uma veste, onde ao longo do tempo nós vamos trocando de vestes, de corpos, enfrentando novos desafios e novas experiências. Cada vez mais fazendo uso do nosso livre-arbítrio, cada vez mais escolhendo o certo em detrimento do errado. Hermínio Miranda, no livro As Marcas do Cristo, no volume 1, nos explica que viver é escolher. E o homem não poderia progredir e aprender se não tivesse lhe sido concedida essa liberdade de escolha. Podemos sempre decidir entre o bem e o mal, entre o fazer e não fazer, entre amar ou odiar. Porque nascer na carne, como Jesus ensinou a Nicodemos, é escolher. No mesmo livro, o autor nos ensina, com relação ao uso do nosso livre-arbítrio, com relação às escolhas acertadas, com relação ao passado, o presente e o futuro. Onde as escolhas do passado não podemos alterá-las, não é verdade? Mas por que às vezes ainda colocamos tanta energia nos erros
do passado? Sendo que Deus nos beneficia com cada encarnação, com o esquecimento do passado. Por que não refletir a respeito e também, com o mesmo sentido, seguirmos adiante no presente, sem pensar nos erros do passado desta vida, desta encarnação? Porque os erros deveriam ser fontes de virtudes. Porque no futuro, ou melhor, no hoje, no presente, a gente possa fazer melhor se ontem erramos. É necessário cada vez mais a gente prestar nossa atenção. Focarmos a nossa energia no presente, não no passado e nem no futuro. Porque o futuro é construído através das ações que fazemos no hoje. Ele é simplesmente um resultado daquilo que você fez hoje. Não adianta você planejar e programar. O importante é executar. E executar só é possível no agora. Você planeja. Mês que vem eu vou fazer uma dieta, eu vou cortar meu cabelo diferente, vai ser excelente. Quando vira o ano, então, é uma enxurrada dessas coisas. Mas você molda o teu futuro no agora. É as escolhas de agora que predeterminam o que vai acontecer no futuro. Assim como o que você fez no passado foi o que predeterminou-se a programação espiritual de hoje. Porque esse é o seu melhor momento. Espírito não anda para trás. O nosso caminho evolutivo é ascendente e contínuo. E para regular tudo isso, existe a liberdade. Onde temos mais ou menos, conforme as nossas necessidades. Um espírito que muito errou, nos conta o autor. De repente, é saciado da sua liberdade. Um espírito que errou muitas vezes, em outras encarnações, pede para vir nessa encarnação agora, com limitações. Quantos exemplos nós temos disso dentro do Espiritismo estudados? O gigante deitado, não sei se vocês já ouviram falar. Esse espírito maravilhoso que modificou todos ao seu redor, com o seu bom ânimo, com as suas palestras. Era empurrado numa cama de casa espírita em casa espírita. E usou da encarnação dele da melhor maneira possível. Em outras ocasiões, nós temos o próprio exemplo de Emmanuel, onde na evolução das suas encarnações, depois de ser senador romano, quando veio ao Brasil trabalhar como Padre Anchieta, pediu que a sua liberdade fosse cerceada na forma da fala. Para que não falasse demais e não voltasse a habitar os palanques políticos que o derrubaram no passado. Padre Anchieta, então, veio à Terra gago. Tinha o dom da palavra na mente, mas não conseguia expô-lo em público. Graças a Deus, Deus nos limita a liberdade conforme o nosso caminhar. Quanto mais evoluído, quanto mais moralizado o espírito, mais liberdade tem. Quanto mais, talvez, no começo, menos liberdade tem, para o seu próprio benefício.
Se temos alguma liberdade nessa vida, que às vezes está restrita, podemos simplesmente ficar chorando, reclamando, ou podemos ter o bom ânimo que Jesus veio nos ensinar. Podemos ter a fé e a certeza que aquilo é para o nosso bem. É que para que a gente possa cada vez mais acertar. O homem constrói de maneira lenta o seu destino de paz. Na Gênesis, no capítulo 3, do bem e o mal, Kardec diz que os males que nos achamos expostos são um estimulante para o exercício da nossa inteligência. Faculdades físicas, doenças e morais, incitando-nos a procurar meios de evitá-los. Se nada tivéssemos a temer, nos entorpeceríamos na inatividade. Nada inventaríamos, nada descobriríamos. Não é verdade? Não é o humano o estado de acomodação? Se você não tem a necessidade do trabalho, você não sai para trabalhar. Sabendo que é a lei de Deus. A gente ainda, no estado de evolução que estamos, necessitamos desses impulsos. Se não fosse a dor, talvez não tivéssemos descoberto tantas coisas que a gente descobriu como sociedade. Agora, recentemente, o próprio Covid. Se não tivesse tanta gente morrendo, deixando essa encarnação, de maneira tão rápida, não teria vindo a cura, não é verdade? Nós somos, sim, impulsionados. Mas graças a Deus que assim acontece, porque, de novo, não somos robôs. Se fosse de outra maneira, quer dizer que basta sentar e esperar. E a sensação de você ser um robô, para mim, é como um pesadelo. Graças a Deus que a gente sabe que vamos chegar lá. Não sei quanto tempo vai demorar, não. Se demorou Jesus 4 bilhões, a caminhada é longa. Mas a gente vai chegar através do nosso esforço e da nossa dedicação. E não tem alegria maior do que isso. O mal não se combate a não ser no íntimo do ser, no gerente geral da mente, que é o departamento da vontade de escolher o bem. Quando conseguimos coisas divinas, acontecem. Nascer para o perdão, para a aceitação do tempo de cada um. Perdão e esquecimento devem caminhar juntos. Pois só o perdão, só o esquecimento pode preparar a alvorada da redenção. Que a gente possa aprender a perdoar as lembranças desta vida aqui, para ir alcançando o reino de felicidade que Jesus nos prometeu. E foi quando, numa viagem a Nazaré, que as coisas começaram a se complicar para os discípulos. Porque naquele momento, então, as ideias do mestre já se confrontavam com os fariseus da época, já tinham interesses. E Jesus nunca deixou de dar o exemplo da verdade. Doesse a quem doesse. Mas os discípulos começavam a sentir na pele a ironia dos outros, as falas paralelas nas predições do mestre, as acusações, e não se conformavam com aquilo e queriam reprimir aqueles que se exaltavam. E Jesus, então, sentiu a necessidade de abordar o assunto. E foi aí, então, que Pedro teve essa conversa com o mestre, e achando que estava abafando, né? Falou assim: mestre,
Quantas vezes pecará meu irmão contra mim, que lhe hei de perdoar? 7 vezes? E Jesus falou, não, Pedro, não é 7 vezes. Mas até 70 vezes 7. E Pedro pensou com ele, 70 vezes 7? E a gente parando para refletir um pouco, 70 vezes 7 talvez não fosse pouco para todos os nossos erros? Tudo aquilo que já erramos até aqui? Ou que ainda continuamos a errar porque a nossa consciência não foi despertada para aquilo? O perdão, para a evolução de todos nós, é fundamental e necessário. Nos dias seguintes, a conversa continuou, porque ela era muito importante. E Jesus não perdeu a oportunidade para novos ensinamentos. Frente àqueles que não concordam com a sua opinião, com o seu dia a dia, a melhor réplica é a do nosso próprio trabalho. Não é das palavras, não é dos debates, é dos exemplos que a gente deixa na vida. Só devemos dizer aquilo que o coração pode testificar, mediante atos sinceros. Essa é tão difícil, porque do contrário eu não estaria aqui. Porque muitas coisas que estou falando não sou capaz ainda de assim fazer. Mas o que a gente consegue medir, e o Livro dos Espíritos nos diz, que o bom espírito é medido pelo seu esforço, pela vossa dedicação, e não por aquilo que você consegue ou não realizar. Não será a vaidade dizermos de que todos façam de nossa personalidade elevado conceito? Toda vez que alguém lhe ofender, lhe desrespeitar, que a gente possa refletir a respeito do que Jesus disse. Por que nos fere e não ferir a ele? Quando o crucificamos na cruz, ele simplesmente diz, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Todos os portadores da verdade do céu são incompreendidos de seus contemporâneos. Aquilo que você já enxerga, a pessoa que você mais ama talvez não enxergue ou não compreenda. E é necessário darmos tempo ao tempo, no tempo de cada um. Se nos labores da vida um companheiro nos parece insuportável, é possível também que sejamos considerados assim. E o perdão não exclui a necessidade de vigilância, porque a paz é um patrimônio que cada coração está obrigado a defender. Enfim, esquece o mal e trabalha pelo bem, porque ninguém pode ir a Deus com um sentimento de odiosidade no coração. Paulo, e a história contada no livro Paulo e Estevão, é o exemplo perfeito da divindade agindo sobre o perdão. Havia se passado 8 meses do apedrejamento de Estevão. E Paulo não falava com Abigail, porque o seu ego e a vaidade não permitiam. Mas ela era a pessoa amada. Um dia ele criou coragem
e foi visitá-la. Mas Deus lhe concedeu somente um dia para conversar com ela. Ela tinha câncer, já estava no fim da vida. Paulo nunca mais esqueceu daqueles momentos. Mas ainda assim, depois que ela faleceu, ele saiu dali e ficou gravado na sua consciência um tal senhor de nome Ananias, que, relatado pelo pai, não o pai verdadeiro de Abigail, mas aquele que a criou, era um velho senhor que passou por ali e que durante uma semana conversava com ela a respeito de um nazareno. E aquela semana encheu os olhos daquela menina de alegria e felicidade no curso da doença. Paulo, revoltado, saiu daqueles dias procurando a vingança. E não descansou enquanto não foi atrás daquele senhor. Quando no caminho de Damasco caiu do camelo, viu a figura de Jesus. E em prantos no chão, perguntou para ele: mestre, que queres que eu faça? Não disse para ele: me desculpa, me perdoa por tudo que eu fiz. Mas teve a sabedoria e a inteligência do agora. Mestre, o que queres que eu faça? E Jesus o encaminhou a Damasco e disse para ele: vá dentro da cidade, procure um poço, e ali saberás o que fazer. Assim fez Paulo. Se hospedou numa hospedaria bem simples e humilde. Paulo estava cego, pois a luz do Cristo era muito forte e ele não mais enxergava. Jacó, que o acompanhava, o ajudou. Uma vez hospedado, ele disse para Jacó: vai embora. Eu estou aqui e vou seguir as palavras de Jesus. Depois de 3 dias, apareceu um velho senhor. Paulo perguntou porque não enxergava: quem sois vós, Senhor? E ele disse: eu vim aqui amando de Jesus para batizá-lo e curá-lo da cegueira. Quando Paulo abriu os olhos, reconheceu o velho Ananias, que era quem ele havia ido a Damasco para persegui-lo, encarcelá-lo e provavelmente apedrejá-lo, como assim o fez com o irmão da Abigail. Mas o perdão daquele senhor venceu o medo quando Jesus pediu para que ele fosse se encontrar com o apóstolo. O apóstolo que até então caminhava na vida nos desacertos e nos enganos, assim como todos nós. No dia seguinte, após a visão, Paulo foi à sinagoga, subiu ao palanque e quase foi apedrejado também por os fariseus ali. Se sentiu humilhado, derrotado. Na sequência, foi procurar um velho amigo, Gamaliel, onde tinha tido uma grande desavença. Porque Gamaliel já havia enxergado na igreja do caminho as bênçãos divinas, e ele, Paulo, não somente os perseguia.
E apesar de verdades diferentes, Paulo encontrou o amigo e recebeu o conselho de ir passar um período no deserto para colocar as ideias em dia. E foi assim que Paulo acabou arrumando um trabalho como tecelão e viveu no deserto junto a um casal. Prisca e Aquila. Paulo viveu com eles ali 3 anos. E após receber uma carta que emocionou muito, que foi da perda do irmão Gamaliel, comovido um dia Paulo resolveu contar a verdade a respeito do seu passado. Porque Aquila e a Prisca perderam os pais. Perderam os pais frente à violência e às perseguições que o próprio Paulo empreendia. E tiveram então naquele dia um diálogo da seguinte forma: eu tenho pensado na enormidade do mal que te causou o doutor de Tarso. Que farias você um dia se visses repentinamente a face do verdugo? Ele perguntou. E Aquila lhe respondeu: eu procuraria estimar nele um irmão. E tu, Prisca? Seria uma ótima ocasião para testemunhar o amor que Jesus exemplificou na terra. Paulo, então, começou a chorar e falou para eles: eu sou Paulo de Tarso e entendo que a morte de seu pai foram causadas pelos meus erros do passado. Aquila e Prisca se aproximaram dele e lhe disseram: regozijemo-nos no Senhor, porque como irmãos estávamos separados e agora nos encontramos juntos. Não falemos do passado, comentemos o poder de Jesus, que nos transforma por sempre. Paulo e Prisca, Paulo, Prisca e Aquila, juntos, abriram diversas igrejas, transformaram comunidades e foram os amigos eternos para toda a vida. Depois de muito sofrer, Paulo voltou a Jerusalém e mais sofrimento o aguardava. Um dia, ele se viu tão sozinho, sem dinheiro, perdido, que resolveu bater na porta da Igreja do Caminho. Naquele dia, Pedro, vendo ele, ficou com medo e mandou para o ajudante, para a pessoa que abria a porta, então, que ele falasse com Paulo, que desse um tempo para que ele pudesse, então, refletir a respeito. Paulo foi embora e falou: tudo bem, eu aguardo. Então eles se reuniram todos ali, O que a gente vai fazer? Esse cara matou todo mundo, ele vai entrar aqui e vai querer matar todo mundo de novo. Depois de algum bom tempo, resolveram então mandar Barnabé. Porque Barnabé não conhecia Paulo e Paulo não o conhecia. E assim era mais seguro. E Barnabé então foi encontrar com o apóstolo. E logo de cara, tiveram aquele sentimento de amizade e compaixão um pelo outro. E todos os pecados de Paulo foram assim perdoados. Paulo e Barnabé também caminharam juntos. Muitas igrejas abriram e ele foi o companheiro fiel durante muitos anos. Quantas coisas foram alteradas para o nosso benefício de nós todos, através do perdão divino que Pedro queria que fosse 7 vezes, Jesus disse: é necessário que seja 70 vezes 7, Pedro. O quanto é necessário a gente aprender a perdoar, para que essas coisas divinas possam acontecer em nossas vidas e em torno de todos que nos cercam.
quando Paulo faleceu, a primeira pessoa que ele viu no mundo espiritual foi o velho Ananias. A gente não tem ideia do poder do perdão. Se tivéssemos, refletiríamos um pouco mais como que a gente se comporta no nosso dia a dia, a respeito daqueles que talvez nos ofenderam e que nós nada fazemos para superar, para vencer e avançar. Os remédios de Deus sempre têm em sua composição o perdão, perdão que cura Paulo e Ananias, perdão que entrelaça no amor almas na eternidade. Paulo, Áquila e Prisca, Paulo e Barnabé. Perdão que alimenta amizades na eternidade, independente das divergências de época. Paulo e Gamaliel. E o apóstolo dos gentios, uma vez descreveu a sua vida em resumo. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes naufraguei. Perigos de salteadores, perigos entre os falsos irmãos, trabalho e fadiga, noites sem dormir muitas vezes, fome e sede, frio e nudez. Por tão menos a gente para, estagna a vida, reclama e chora. Da onde esse irmão buscou as forças que o moveram a transformar para a eternidade a palavra de Jesus nos nossos corações? Ele encontrou as forças na fé, na caridade e na esperança. Quando você vai no livro, na Revista Espírita de 62, tem um capítulo belíssimo a respeito desses 3 anjos. Eu sou a irmã mais velha da esperança e da caridade, meu nome é Fé. Sou grande e forte. Aquele que me possui não teme nem o ferro nem o fogo. É a prova de todos os sofrimentos físicos e morais. Irradio sobre vós com um facho, cujos jatos cintilantes se refletem no fundo dos vossos corações, e vos comunico a força das vidas. Logo depois veio o anjo da esperança e disse: eu sorrio a vossa entrada na vida. Sigo-vos passo a passo e não vos deixo senão nos mundos onde para vós se realizam as promessas de felicidade. Incensamente murmuradas aos vossos ouvidos, sou vossa fiel amiga. Não repilais minhas aspirações, pois eu sou a esperança. E a caridade? Segue-me, conheço todos os infortúnios, todas as dores, todos os sofrimentos, todas as aflições que assediam a humanidade. Ó, quão grande é a minha tarefa! Não poderei cumpri-la se não vierdes ao meu auxílio. A paz do coração e da consciência é uma doce recompensa de minhas obras. Vinde a mim, pois eu sou a caridade. E esta é a indumentária do apóstolo. Indumentária do bom combate, da luta das nossas vidas no dia a dia, com o capacete da esperança, com a couraça da fé e com a caridade. Que o Espírito da Verdade, em 1863, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos escreveu essa passagem. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabem em partilha. Tomais por divisa estas 2 palavras, devotamento e abnegação. E sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. E isso é viver no Cristo.
Que todos nós possamos um dia falar como um apóstolo. E esta vida que agora vivo, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim.